Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Nosso convidado de hoje é o Moisés Dias, um jovem empreendedor. Vamos falar sobre negócios e também repercutir sobre o que esperar do ano de 2018. O programa começa agora. Olá, Moisés, tudo bem? Tudo bem, Cauê, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E para começar o nosso bate-papo, eu queria já provocá-lo, você como professor de empreendedorismo e proprietário de 3 negócios, como que é administrar sociedade, negócios, dar aula, administração de tempo, como que é tudo isso? Verdade, assim, Cauê, para você empreender, primeiramente, quando você empreende sozinho, você tem algumas dificuldades que é em relação às competências. Nem todas as competências necessárias para a gestão de um negócio nós possuímos. Então, o cuidado que nós temos que ter é o seguinte: se você tem sócios, se as competências daquele sócio, elas complementam as suas. Perfeito. Então, esse é um dos fatores. E aí você consegue realmente distribuir o nível de trabalho, tarefa, as responsabilidades em cada um dos seus negócios e cada uma das suas funções. Interessante, você em um negócio, Dr. Toes, é o franqueador, em outro você é um franqueado na Contém 1 Grama e também no seu negócio de consultoria e contabilidade. Como foi sua avaliação? Tem a ver com a sua vocação, com a sua veia empreendedora, para entrar especificamente nesses negócios? Na verdade, assim, negócio, o que a gente sempre orienta? É importante que quando nós formos abrir um negócio, você abrir aquilo que você de fato conhece, né? Então, você tem conhecimento mais profundo naquela área, isso que é mais importante. Isso aí é 50% do sucesso de negócio. Se você não tem, é importante que você tenha alguém que tenha. Então, é melhor que seja um sócio. Então, mais ou menos foi essas linhas de direcionamento que nós tivemos quando a gente foi decidir sobre a decisão de abrir qualquer negócio. Então, o empreendedor, ele tem que tomar esses cuidados. Se ele estiver sozinho, aí ele tem que buscar outros ajudas, né? Que é o que a gente sempre orienta, que é a ajuda da consultoria, né? Alguém especializado para te ajudar nas competências que você não tem, que você não conhece. E você me falava de algo interessante, né? Hoje, um micro e pequeno empreendedor, empresário que inicia suas atividades, tem muitas dificuldades, né? E a gente sempre orienta aqui até para procurar consultorias, para procurar o Sebrae, que dá um suporte excepcional e gratuito, o próprio Endeavor, ou seja, tem uma série de... uma estrutura privada, gratuita, que se oferece, que ajuda e faz toda a diferença para que você, empreendedor, ou saia da estatística, né? Daquela estatística do Sebrae, que é um fato, né? Que 60% dos negócios fecham até o 2º ano e comece um negócio de forma estruturada. E você falava um pouquinho sobre a sua consultoria, que ela vai além. Na verdade, assim, qual que é o nosso negócio? Nós temos um negócio que é o futuro dos negócios de gestão contábil, as empresas de contabilidade, que será o futuro. Que nós já praticamos isso há alguns anos, há 10 anos atrás, e para nós isso será o futuro. A contabilidade, a ferramenta de contabilidade, ela nasceu para uma função muito maior do que ela é usada ao longo dos anos. Até porque a contabilidade ela dava-se muito trabalho devido à falta de tecnologia. Hoje, a tecnologia tem trazido muito mais diferenciais em termos de rapidez, de consolidação de números, de obtenção de informações. Então, isso está deixando com que o contador, que um staff de controladoria, ele tenha mais tempo para trabalhar na avaliação e diagnóstico do negócio. Mas a maior parte das médias e pequenas empresas, ela não tem condições de ter um staff de controladoria dentro da empresa, um controller com uma formação e experiência.
Então, nossa proposta de existência é exatamente isso, é proporcionar isso a 90% das empresas do Brasil, que é a média e pequenas empresas. Então, nós trabalhamos muito com a contabilidade financeira, que é a gerencial, com foco muito mais voltado para indicadores de desempenho, né, que é índice de performance de gestão financeira, e aí a gente trabalha muito mais próximo do cliente. Existe uma questão em novos negócios que é a questão do coração, do amor, da paixão, mas também não pode esquecer a razão. A razão tem a ver com dinheiro, com planejamento, com disciplina, com estabelecer um budget mínimo para bancar esse negócio nos primeiros meses, porque ele não começa do dia para a noite a ter resultados. E aí é muito que você fala, né? É a questão de se preparar para que você não comece um negócio, né, vendendo literalmente o almoço para pagar o jantar, e aí o negócio tem às vezes custos que vão fazer ele não dar certo por um equívoco, um erro de planejamento. Exatamente. Então, o que a gente observa? Nós observamos que muitas vezes o empreendedor ele tem uma grande ideia porque ele aproveita uma grande oportunidade, mesmo porque ele tem conhecimento naquilo que ele está propondo fazer. Sim. Mas é normal que nós não tenhamos incompetência em todas as áreas que nós precisamos projetando uma empresa. Principalmente no que tange a área de planejamento financeiro, um orçamento empresarial, um plano de negócio, porque o plano de negócio ele não envolve somente a parte de marketing, né, que é a parte que geralmente esse empreendedor domina mais. Ele sabe apresentar o produto, ele sabe precificar no que tange ao mercado. Mas a hora de fazer o planejamento, qual que é a necessidade do capital de giro para esse empreendedor? Sim. Então isso faz com que um negócio muito bom, que uma grande ideia possa não dar certo. Sem dúvida. Não é porque o negócio não é ruim, é porque não foi feito o planejamento da forma correta. A parte quente, né? Falar do marketing, da coisa boa, mas tem a parte mais azul, a parte fria, que equilibra o negócio, que é um bom alinhamento, planejamento e principalmente o financeiro, né? Isso. O principal motivo das empresas hoje declinarem é a questão financeira. E aproveitando, Cauê, para falar sobre essa questão do empreendedor, do planejamento, muitas vezes a maior parte dessas empresas, do empreendedor que tem um grande negócio na mão, o que acontece? Chega um certo tempo, ele começa a expandir o negócio de uma tal forma e que a gente usa um termo bem simples para poder dizer assim, ó, qual que é o termo? A gente começa a dizer que o empreendedor ele passa a ficar com os braços curtos. Por quê? Porque até enquanto ele alcança a visão do negócio, o negócio dele está indo perfeitamente bem. Quando ele começa a perder, porque ela cresceu muito o negócio, se ele não estabelecer esses planejamentos, parte financeira, ele começa a induzir a erros em estratégia financeira, de negócio, de índice, por conta dessa falta de conhecimento. Então, esse planejamento que nós proporcionamos negócio. A maior parte das estratégias, ela parte simplesmente ela parte de planejamento financeiro. Eu costumo dizer que nem sempre é a hora certa para você expandir o seu negócio, nem sempre o seu negócio pode ser expandido porque você não tem escala, você não tem produção, você não tem capital de giro intensivo para que ele funcione bem e até estrutura, né? Exatamente. É igual você fazer uma ação na televisão. Se você vai fazer uma ação nacional, você tem que fazer uma coisa bem básica para ter um 0800, uma estrutura de atendimento. Exato. Que é compatível, né? Quanto maior o negócio, maior a estrutura. Então, é muito importante essa avaliação, justamente para fazer expansão de negócios. Exatamente. Né? Se o teu negócio está indo super bem, às vezes é hora de você investir mais em capacitação, em estruturação, para depois crescer. O que nós percebemos que o empreendedor, ele precisa, em geral, quando ele está indo bem, e por até falta de conhecimento nessa área, ele não percebe a necessidade que ele tem de fazer um bom planejamento financeiro. Um orçamento empresarial, um orçamento para a projeção do próximo ano. Muitas vezes ele trabalha com uma precificação e ele imagina que aquela precificação que ele está propondo, ela é de fato aquilo que acontece. Porque, um exemplo, se você trabalha com indústria, você tem um markup, por exemplo, você aplica sobre os seus custos.
esse markup, na verdade, ele não é o real que vai acontecer no final. Por quê? Porque ele passa por uma sazonalidade, ele passa por ele faz uma promoção de 50%, de 40%, dependendo daquilo que sobrou de estoque. Então, ele não consegue enxergar qual que é a margem real que ele está trabalhando. Então, esse é o grande erro. Nós vimos muito no mercado erros voltados para essa área de precificação. Por exemplo, até que ponto eu posso dar esse desconto? Essas contas elas são feitas de forma, muitas vezes, errônea. E ele está, por exemplo, a gente, né, entre aspas, comendo o capital de giro, imaginando que ele está gerando caixa. Na verdade, não é. Então, nós percebemos, demora demais para ele tomar essa decisão. Então, o trabalho, quando ele é feito de uma forma bem planejada, você acompanhando o cliente, gerando esse planejamento financeiro, esse planejamento estratégico em relação a esses índices, essas performances que nós estamos avaliando, ele evita de chegar a um certo momento que ele percebe que realmente ele tomou um caminho que faz 1, 2, 3 anos que ele está caminhando errado. Um bom exemplo que eu coloco aqui, Moisés, é quando aquele bom vendedor quer montar um negócio e ele acha porque ele sabe vender que vai dar certo. Obviamente que o negócio, a parte principal é a venda, mas se ele não tiver uma estrutura por trás dele, seja contratando bons profissionais ou empresas que o auxiliem ou até mesmo consultorias, dificilmente ele consegue fazer isso, porque aí ele vai sobrar o tempo na competência que realmente ele pode usar. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco, não saia daí. Nosso entrevistado de hoje é Moisés Dias, consultor e um grande empreendedor. Voltamos já. Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o jovem empreendedor Moisés Dias. O que esperar do Brasil no ano de 2018? Você que empreende em 4 negócios, professor de empreendedorismo, e nós temos aí 2 fatos muito importantes. Temos a Copa do Mundo, né? Que é a expectativa de esquecer lá o famoso 7-1 e a gente, quem sabe, levar essa taça, mas temos algo que suplanta a Copa do Mundo, que é as eleições 2018, e que certamente elegerá o novo presidente ou aquele que fará as medidas estruturais que nós precisamos. Repercute nas pessoas, na população, mas também no meio empresarial. Qual a sua avaliação? A minha expectativa em relação, avaliando os 3 últimos anos difíceis que nós tivemos no mercado, é muito positiva, né? Porque, na verdade, apesar da gente estar avaliando o crescimento do PIB com uma base ruim, que a gente chamamos, né, que é a base de 2017, 2016, mas o que é importante é que a gente tem que analisar que o mercado ele já fez as suas readequações. Infelizmente, com muito preço, né, que o pequeno, médio empreendedor teve que pagar por isso. Mas o mercado ele já fez as suas readequações, com algumas exceções de alguns segmentos, alguns nichos específicos que expandiram até por conta das oportunidades que sempre aparecem numa crise. Certamente os empreendedores já se descolaram dessa história de crise, né? Até porque ninguém vai esperar, independente de quem esteja à frente, o empreendedor ele precisa ter a iniciativa de gerar caixa, de fazer negócios, de vender seus produtos, de contratar, gerando empregos, renda, enfim. Problemas de Brasília são pontuais, existe sim uma consciência, mas tem que fazer a coisa acontecer. A máquina tem que andar. Exato. Mesmo porque a crise, em geral, até pela nossa experiência de mercado, de negócio que a gente vive até com os nossos clientes, é que ela traz, de fato, outros benefícios. Por exemplo, você tem que ser mais criativo, você aprende a fazer um trabalho de planejamento muito mais adequado, porque quando você tem muita sobra, você começa a deixar as torneiras da empresa aberta. A gente percebe, por exemplo, nós tivemos experiências de empresas que tinha quadros, por exemplo, de funcionários com 20, 25, 30% a mais, que faturava X, e aí fizemos adequações dele, por exemplo, com redução de 30% na crise, e eles continuaram produzindo a mesma coisa. Ou seja, o que significa isso? Significa que aquela estrutura estava ociosa. Existe um indicador muito interessante que mostra o Brasil dentre os países líderes no empreendedorismo. Da mesma forma, existe outro indicador
que nos preocupa, porque o nosso país, do ponto de vista de inovação, ele está lá quase entre os últimos. E tem tudo a ver ser bem-sucedido no empreendimento com inovação, Exatamente. com criatividade. Então nós precisamos estimular os jovens e todos os demais essa cultura empreendedora. Aproveitando aí a linha que você está chamando de criatividade e inovação, né? Qual que é a grande diferença entre criatividade e inovação? Criatividade é você ter ideias. Inovação é você implementar essas ideias. Então, por exemplo, a questão da inovação é justamente por isso. Por exemplo, na faculdade, quando nós propomos aos jovens a fazer um plano de negócio para criar um projeto do nada, que ele crie algo, e tem que ser algo novo, com inovação. E a gente muitas vezes fica na inércia porque nós achamos que a inovação é em produto. Então você olha para, eu brinco com meus alunos, você olha para essa cadeira e fala assim, ó, tudo já existe. É o celular novo com todas as suas tecnologias, televisões, TV. Mas a inovação ela não está voltada para isso. A inovação está voltada para processo, para embalagem, para uma forma de você entregar, para uma tecnologia, uma forma, nova forma de solucionar. Enquanto um colaborador, um funcionário trabalha 8 horas por dia, o empreendedor trabalha 12, 14, 16 horas. Então, quem está disposto a empreender realmente é algo maravilhoso, porque você vai fazer algo que realmente te satisfaz. Mas você tem que estar disposto a realmente trabalhar muito mais. Você empreende há mais de 12 anos. Em algum momento você pensou em desistir e voltar a ser executivo? Não, eu acredito, eu até respondo diferente. Eu acho que eu sinto muito mais prazer, né? No meu dia a dia, na minha energia de trabalho é muito maior hoje do que quando eu era executivo. Era apaixonado como executivo pelaquilo que eu fazia, pela empresa, por tudo, pela autorrealização do ser o intraempreendedor. Mas hoje eu estou numa outra linha, uma energia muito mais forte. Então, assim, não penso em voltar a ser um executivo nesse aspecto. Isso tem a ver com legado, tem a ver com entrega, tem a ver com o que você quer, por exemplo, você pai, né, o esposo, aquilo que você quer transmitir para a sua família e para a sociedade? Tem a ver muito mais com o legado, com a autorrealização. Por exemplo, eu como um professor, eu sinto um prazer muito grande em passar um pouco daquilo que eu aprendi, com muitas penas, muitas dores, em tempos, madrugadas, estudando, com aquilo que eu me propus a fazer para aprender, para hoje transmitir para os meus alunos. Eu sinto o prazer em chegar no final de um período, de um ano, e ver o que eles estão entregando e eles dizer assim, ó, eu pude aprender alguma coisa. Então isso é legado, né? Isso é o que a gente está deixando para a sociedade, para os meus filhos, para a minha família. E sempre é um prazer, né? Vale a pena empreender? Vale a pena, muito, vale a pena. Estamos aqui e nesse momento o nosso público, nós falamos de um assunto muito legal, um assunto que consegue convergir. Hoje existem muitas discussões na sociedade sobre o que é certo, o que é errado, um relativismo, né, sobre as coisas. Mas de fato o empreendedorismo ele converge opiniões de gregos e troianos, que realmente é uma solução para o desenvolvimento do nosso país. Quais são as suas sugestões, dicas para aqueles que querem realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio? Primeira coisa, o primeiro item que a gente precisa é o seguinte: o empreendedor, para ele abrir um negócio, ele precisa primeiro abrir um negócio voltado para aquilo que ele sabe fazer muito bem. Essa é a primeira análise que eles têm que fazer, a primeira dica. Segunda, fazer um bom planejamento. Se não tem conhecimento de fazer o planejamento, busque ajuda. Para que você possa, porque muitas vezes o empreendedor busca ajuda, ele não busca ajuda porque ele acha que aquilo pode ser caro ou às vezes até por falta de conhecimento. Busca ajuda, busca uma consultoria, busca um órgão do governo aí, um Sebrae, busca ajuda em relação ao empreendimento. E muita disciplina e persistência, né? Resiliência. Resiliência. Moisés, muito obrigado, sucesso para você, para sua família, em todos os seus negócios, viu? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você, que também é um empreendedor. É isso aí. Bom, e nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.